Quer começar, Lucas? Pode ser, professor. Eu não consegui reler, né? Eu li na semana passada, hoje eu dei uma passada de olho, assim. E, e aí fui atrás também de alguns materiais complementares, assim, para ver o que se discutia sobre a renda da terra, né? E aí fiquei surpreso não, assim, mas, tipo, de ver que é um dos aspectos mais negligenciados, assim, do pensamento do Marx na economia política, né, do Capital ali, uma das partes menos estudadas, aparentemente, porque eu, pelo menos, não eu encontrei um monte de ressalvas a esse respeito, assim, e, e aí também, tipo, queria aproveitar também esse momento, assim, para ver qual é que é a posição, apesar ele expõe ali a posição do Ricardo e dos anteriores ali, mas eu queria entender um pouco mais de onde que parte essa necessidade do Marx de desenvolver, de complexificar, né, essa análise da renda da terra. E, no geral, assim, achei principalmente os dois primeiros capítulos, assim, muito bom de ler. E nos últimos dois eu tive uma certa dificuldade, assim como tive na primeira vez que a gente leu, né, Certo. de entender principalmente ali as dinâmicas de quando passa para a segunda forma da renda diferencial, né. Mas, no geral, assim, tô passando o olho aqui de novo, tem bastante coisa anotada, a gente pode ir comentando. Eu queria entender um pouco da posição do Ricardo sobre isso, mais especificamente, porque vejo que o Marx cita ele bastante no capítulo. Me parece que o Marx insiste um pouco na unilateralidade da posição do Ricardo, que considera que a expansão da produção agrícola ela ocorre com a ocupação dos solos menos férteis. O Marx de tal forma que haveria uma gradação no sentido dos solos mais férteis para os menos férteis, dos mais bem localizados para os menos bem localizados. O Marx, ele, para simplificar a exposição, ele acaba deixando de lado a localização e acaba se concentrando na fertilidade do solo para analisar o que ele chama de renda diferencial 1 e depois a renda diferencial 2, que para ele está baseada na renda diferencial 1. A primeira seria um fundamento histórico da segunda, né? Ele fala, olha, né, o desenvolvimento da produção agrícola, a ocupação de diferentes faixas de solo, não necessariamente vai ocorrer no sentido dos solos mais férteis para os menos férteis. E aí ele faz uma série de cansativos exercícios mostrando que não necessariamente ocorre assim. De qualquer modo, ele considera que o que ele chama de renda diferencial expressa um lucro extraordinário produzido por fatores naturais monopolizados. E aí ele dá o exemplo da queda d'água, né? Que nem todo mundo pode acessar. Quando ele discute isso, há uma importante discussão, na minha opinião, sobre essa relação dos fatores naturais com o capital. E o Marx, ele volta e meia se detém sobre essa questão desde o livro 1.
Então, quando ele está analisando a renda diferencial, ele fala, olha, a utilização do vapor é a utilização de uma força da natureza. Mas a utilização dessa força da natureza não fica restrita a um ou outro capitalista. Todos os capitalistas podem se beneficiar e utilizar no processo produtivo, em determinadas condições técnicas, essa força da natureza. Todavia, quando ele vai falar da renda diferencial, ele dá o exemplo da queda d'água, né? Ele fala, olha, talvez esse exemplo fosse desatualizado hoje, né? Ele fala, nós não podemos reproduzir quedas d'água por aí. Então, aquele produtor que consegue reduzir o custo da sua produção, se utilizando dessa força da natureza que não pode ser multiplicada indefinidamente. Ele obtém com isso um lucro extraordinário em relação, ou um sobrelucro, em relação à taxa média de lucro. Porque vamos levar em conta que o Marx está trabalhando aí o tempo todo com o conceito de preço de produção. Ele discute a questão lá nos primeiros capítulos, nós discutimos no nosso encontro anterior. Então, o que está em jogo aí é o preço de produção, ou seja, é o custo de produção mais a taxa média de lucro. O uso desse fator natural, no caso a queda d'água, permite a um capitalista isolado obter uma margem extraordinária de lucro em relação à taxa média de lucro. Reduzindo, no caso, o capital constante daí. Reduzindo o custo do capital constante. Naquela introdução, em que o Marx descreve ou procura mapear panoramicamente, a partir de múltiplos pontos de vista, a constituição da renda da terra, ele crava a tese de que a renda da terra é uma parte da mais-valia. Agora, o desenvolvimento da relação entre o proprietário de terra e o arrendatário pode fazer com que essa renda da terra não represente apenas o lucro extraordinário decorrente de uma, vamos pôr entre aspas, força da natureza, por exemplo, a taxa de fertilidade do solo. Mas ela pode, por exemplo, incidir sobre sobre a própria taxa média de lucro que o arrendatário está obtendo na forma do preço de produção. E quando isso ocorre, ele diz, a renda da terra ela vai representar um confisco direto do valor da força de trabalho, ela vai incidir sobre o valor da força de trabalho.
É claro que, quando ele discute o valor da força de trabalho nos primeiros capítulos, ele considera também que a força de trabalho adquire a forma de preço de produção. Os meios de subsistência que constituem o valor da força de trabalho expressam o seu valor no âmbito de um modo de produção capitalista predominante e concorrencial, a forma do preço de produção. Então, ele mostra como, na prática, no dia a dia, a renda da terra não necessariamente vai se restringir a, a esse lucro extraordinário, decorrente, por exemplo, de uma melhor localização da terra ou de uma maior fertilidade do solo. É claro que o arrendatário ele deixa de produzir se ele não obtém pelo menos o preço de produção. Então, a renda da terra acaba por representar uma apropriação de parte do valor da força de trabalho. Aí é interessante a gente abrir uma observação lateral, porque o valor da força de trabalho vai ter um significado próprio na discussão da questão da renda da terra. Porque aí, quando o Marx discute isso, particularmente quando está discutindo a renda diferencial 2, quando ele falou, olha, uma redução da produtividade do trabalho na, na produção dos artigos que entram na constituição da força de trabalho, o trigo, por exemplo, vai levar a um aumento do custo de produção. E isso vai reduzir a renda da terra, vai reduzir a taxa média de lucro e vai reduzir a renda da terra. Então, ele dá um papel específico às alterações do preço de produção da força de trabalho quando ele discute a renda da terra. Ou seja, naquela introdução, ele desenvolve toda uma argumentação multilateral sobre o desenvolvimento da renda da terra, inclusive para a definição do valor da terra, por exemplo, né? Que ele passa a relacionar com a taxa de juros. Preparando o terreno para essa discussão da renda diferencial. Basicamente, a renda diferencial é a renda produzida em áreas de terra cuja fertilidade permite uma margem de lucro superior àquela fornecida pelo preço de produção. O preço de produção na agricultura, por sua vez, vai ser definido pelo preço da produção do
terreno menos fértil. O preço de produção do terreno menos fértil se equipara ao preço de produção em outros ramos da produção capitalista, porque ele não permite um lucro extraordinário. Ele não permite um sobrelucro. Logo, ele não permite renda da terra. Permanece numa taxa média de lucro, né? Não tem a... Ele vai se restringir à taxa média de lucro. Então, para o capital, não interessa produzir onde o capitalista, nem a taxa média de lucro, consegue obter. Então, esse terreno limite, esse terreno menos fértil, quando ele está analisando aí a renda diferencial 1, define o preço de produção, que para o Marx também é o preço médio de mercado. Ele chama de preço regulador de mercado. Então, o preço de produção na agricultura, supondo-se o investimento de capital em lotes de diferentes graus de fertilidade, é dado pelo preço de produção da terra menos fértil. O raciocínio do Ricardo vai por aí também, mas o Ricardo ele só vê a expansão agrícola nesse sentido da ocupação dos solos menos férteis. O Marx fala, olha, não precisa ser necessariamente assim. Então, um solo menos fértil do que A, que ele simboliza aí como sendo o solo menos fértil, só vai ser ocupado quando, por determinadas conjunturas de mercado, a demanda por produtos agrícolas aumenta substancialmente. E aí o preço dos produtos agrícolas também aumenta. Os dois últimos capítulos, Lucas, eles têm, a gente já tinha discutido isso, mas ficou mais palpável nessa releitura. Eles têm um problema de uso de conceitos. Em várias tabelas, em várias passagens, o texto do Marx, que supostamente o Engels reproduziu, embora fosse ali um trabalho de equipe, né, eu não sei em que medida o Engels teve controle sobre o texto integral. Mas em várias passagens, várias tabelas, se usa o conceito de custo de produção no... A Pamela está chegando aí. Opa, não, está mandando um recado. Ela não vem. Só um momento. Ela está dizendo que tem que preparar uma aula para amanhã e tal. Certo. Aí vai assistir a discussão gravada.
Eu acho que, inclusive, essa dinâmica de leitura de muitos capítulos, ela está encontrando um limite, viu, Lucas? Eu também estou tendo dificuldade para ler. Eu estou lendo, mas talvez seja um esforço maior do que o desejável para um calendário de debates, né? Talvez se a gente. Hein? Esses dois últimos capítulos tivessem ficado sozinhos, assim, Pois é. Eu acho que se eles tivessem ficado sozinhos, seria melhor por causa desse erro conceitual. Vamos lembrar que o Marx faz uma longa discussão sobre o conceito de custo de produção, lá no início. Porque, para ele, o custo da produção é C mais V. É o capital constante mais o capital variável. Que o capitalista vê como a soma de capital fixo mais capital circulante, entendendo esses dois conceitos de maneira variada. Até aqui, agora eu passei aqui para a primeira página do capítulo 41 e eu já tinha notado aqui da nossa discussão do livro 3, eu sublinhei o custo de produção na primeira tabela ali e coloquei preço de produção. Eu acho que a gente já tinha debatido. Exatamente. O que me chamou. E em várias. Na edição alemã, está custo de produção, da Marx Engels Werke. A primeira edição, editada pelo Engels, está custo de produção. Tradução francesa, italiana, as traduções brasileiras, todas falam em custo de produção. Só que, claramente, não faz sentido o conceito de custo de produção nesse contexto. A expressão deve ser substituída por preço de produção. A única que corrigiu foi a edição soviética. Então, a edição soviética daquela Satinenia, né, das obras do Marx e do Engels em russo, a gente vê preço de produção. Essa edição foi reeditada recentemente, com algumas modificações e tal, pela Exmo, e também na edição da Exmo está igual à edição das obras, né? Preço de produção. Então, eu, inclusive, estou mandando a leitura de cada capítulo que eu faço, eu isolo os erros e mando para o Ubu. Eu quero ver como é que eles vão reagir a esse tipo de erro, porque no original está custo de produção, mas claramente é um erro. É um erro do original. Os soviéticos foram os únicos que foram capazes de ler com atenção, ler compreendendo. Quem será que dirigiu a edição soviética na época? Pois é. Ali tudo era um trabalho de equipe, né, Lucas? Então, muitos intelectuais participaram desse processo. O que eu não compreendo é que a Marx Engels Werke, publicada na República Democrática Alemã, manteve o erro do original. E Talvez aí, por um preciosismo talvez por um preciosismo de mexer no texto, né? Algo do tipo. pois é, mas, por exemplo, mesmo que não mexesse no texto, valeria a pena uma nota de rodapé, né? Dizendo, olha, aí tem que ler custo de produção, preço de produção.
Então, o texto fica ininteligível quando você lê custo de produção. O texto fica claro quando você lê preço de produção. O Marx está falando o tempo todo de preço de produção. O preço de produção no solo menos fértil. Não produz renda. Vou pegar aqui o capítulo que eu estou lendo a da Abril, exatamente para detectar os erros remanescentes e mandar para o Bu. Mas esse capítulo vai dar mais trabalho. Por exemplo, aqui tem tabela 1, tabela 1A, tabela 1B e tabela 1C, todos apresentam custo de produção. Mas você vê, na tabela 1, aparece solo de tipo A, acres, 1, libra de esterlina, 3, produto em quarters de grãos, 1, renda em grão, 0, renda em dinheiro, 0. Então, ele está falando de preço de produção. Até porque, na argumentação anterior, ele identifica o preço de produção em 3 libras esterlinas. E aí aparece custo de produção em todas as tabelas, o que já nos desorienta. Depois, no capítulo 41, tem um trecho longo. Por exemplo, novamente ele põe aí é, custo de produção. Que veja como fica incoerente. Na tabela 1, do início aí da renda diferencial 2, ele põe capital, 2,5 libras. Esse é o custo de produção. Lucro, 0,5 libra. Aí, onde ele está somando custo de produção com taxa média de lucro. O campo seguinte aparece custo de produção, quando é preço de produção. Eu acho que esse é o erro mais evidente de todos, assim, os que a gente vem apontando, assim, tipo, É porque aqui ele discrimina capital e lucro, né? Mas depois, na argumentação, por exemplo, tem um trecho aqui. Não, mas é aqui mesmo. Porque quando ele fala em custo de produção especificamente, ele usa a palavra capital. Agora, ele está falando na renda diferencial 1 de diferentes capitais investidos em áreas de terra com fertilidade diferente. Ao mesmo tempo. Então, são áreas contíguas.
cada uma delas recebendo um investimento de capital. Ele fala, é o mesmo capital para áreas de fertilidade diferente. Então, é o mesmo investimento para áreas de fertilidade diferente. Quando ele vai discutir a renda diferencial 2, que ele fala que é um desdobramento da renda diferencial 1, ele fala aqui, trata-se de um capital investido sucessivamente na mesma área de terra e encontrando em cada ciclo produtivo uma taxa de fertilidade diferente. Ou, no lugar de diferentes capitais iguais, investido em áreas de terra com fertilidade diferente, é o mesmo capital investido numa área de terra que tem frações com fertilidade diferente. Essa renda diferencial 2, ela já não se vincula estritamente à fertilidade natural do solo. Tem mais a ver com a quantidade de capital investido daí. Mas o capital investido, a maneira como o arrendatário explora a terra. E o Marx fala, olha, a tendência do capitalista é arrasar a terra. Mas ele, em determinada circunstância, ele tem que adubar, tem que recuperar, tem que drenar, tem que tirar as pedras, regularizar o terreno. Então, o mesmo capital investido em áreas de terra diferentes, ou o mesmo capital investido sucessivamente na mesma área de terra, mas que vai apresentar graus de fertilidade diferentes. Então, isso vai produzir diferença na renda da terra, podendo aumentar ou diminuir. E aí ele faz vários exercícios sobre aumento e diminuição da renda da terra, sempre tendo como limite aquela terra que produz estritamente o preço de produção com renda zero. Ou seja, com um lucro extraordinário zero. O Marx eu acho que ele não é convincente ou não apresenta de maneira clara essa transformação do sobrelucro em renda. Só está pressuposto ali que uma parte é transferida ali para o dono da terra, né? Está pressuposto que uma parte é transferida para o dono da terra. Mas, é claro, a gente pode talvez considerar que o limite da renda é o lucro extraordinário. Porque se o lucro extraordinário, se não houver lucro extraordinário, ou se o limite do lucro extraordinário for ultrapassado, aí a renda da terra vai incidir sobre a taxa média de lucro, ou, como o Marx diz, sobre o próprio salário dos trabalhadores. O que ocorre? Agora, ele mostra além da fórmula que há um jogo de força entre o arrendatário e o dono da terra.
em torno de informação, em torno de dados sobre produtividade, em torno de recursos de produção em solos diferentes, etc. Quer dizer, não é algo simples de se definir. Ali o Marx, até acho que ele poderia ter perdido mais tempo ali debatendo a luta entre os arrendatários e os proprietários, né? Que ele coloca ali, tipo, da teimosia dos caras, até se desenvolver um senso e tal, para esclarecer como as coisas estão funcionando, ou então, tipo, até fazer uma estatística agrícola oficial que ele fala, né? E pela verificação dos resultados reais do investimento que aquele capital dá ali, né? Porque é um dinheiro que vai simplesmente para o dono da terra, né? Tu faz melhoria, tu melhora a terra, melhora a estrutura, melhora um monte de coisa, Claro. e aí de repente o contrato acaba, e daí a luta pela extensão dos contratos também, né? Que é algo que vai se desenrolando ali, tipo. É, exatamente. E aí depois ele fala também que tipo, para ver quão contraditório é o processo, né? Que ele fala que o incipiente modo de produção passa a lutar, enfrenta a produção camponesa, sobretudo por meio da extensão do terreno que passa a ser cultivado por conta de um capitalista. Então, aquela coisa de um capitalista está produzindo ali uma extensão gigantesca de terra, né? E ele coloca, entre parênteses, isso ocorre no período em que a criação de gado e a dieta carnívora preponderam sobre a agricultura propriamente dita e alimentação vegetal. Falando ali de um período, até uma crítica até bem corrente atualmente, né? Tipo, de, por parte do veganismo e tudo mais, de tipo uma grande parte da terra ser utilizada e de recursos naturais também para a criação de gado, né? E aí acho muito interessante como ele consegue descrever essas contradições. Mas eu queria ver, tem alguns capítulos do Capital onde ele traz um monte de documento e ata e tal da reunião, e nesse ele É, não se aprofundou tanto, né? possivelmente, quando ele está se referindo aí à substituição da pequena propriedade agrícola pela grande propriedade que cria gado, ele esteja se referindo também àquilo que ele analisa exaustivamente no capítulo da acumulação primitiva do capital. Foi um grande processo de desapropriação que esteve, inclusive, na base da formação da classe operária, não só na Inglaterra, mas em outros países também. O Engels descreve esse processo naquele Guerras Camponesas na Alemanha. Mas no capítulo da acumulação primitiva, ele mostra como vai se formando essa grande propriedade de terra pela simples expulsão violenta do pequeno produtor do seu trecho de terra. Na acumulação primitiva, o Marx falou, teve gente vivendo situação que num belo sábado à noite chegam lá os prepostos do proprietário e expulsam o, o camponês da sua terra, aquela yeomanry, né? E ele tem que pegar alguns bens e só o que pode carregar e ir embora não sabe para onde. É aquele período que se desenvolve na Inglaterra a legislação sanguinária, né? Vão Porque para as ruas de milhares, Manchester, sei lá onde, procurar emprego fabril. milhares de pessoas perambulando, né, pelas estradas, às vezes fazendo pequenos furtos, e aí se desenvolve aquela legislação que permite a escravização de alguém que foi flagrado em furtando, o enforcamento foi frequente. O Marx, ele, quando ele está argumentando sobre a Terra, não só na Inglaterra, né, mas em outras partes do mundo, ele sempre vai argumentar, vai tentar expor a maneira como a produção capitalista. Vamos lembrar, por exemplo, daqueles capítulos da Rosa, né, que estão calcados na obra do Marx.
E ela dizendo, ó, o comerciante entra estimulando a transformação do excedente de produção em mercadoria. Gradativamente, isso desencadeia um processo de transformação da produção em produção capitalista com desapropriação dos pequenos produtores e a formação da propriedade capitalista, né? Agora, a Inglaterra tem essa peculiaridade que já não havia nos Estados Unidos, de o capitalista ser uma pessoa e o dono da terra outra. Embora em determinadas passagens o Marx mencione que o capitalista pode ser, por sua vez, o dono da terra. Então ele se apropria daquela fração do sobrelucro que seria transformado no todo ou em parte em renda da terra. É o cenário ideal, né? No Brasil, nós temos os dois casos, né? A propriedade da terra, muitas vezes obtida por simples grilagem, né? E transformação. Os terrenos amazônicos, as zonas fronteiriças, as zonas da fronteira agrícola, em que a propriedade da terra vai se constituindo pela ocupação de terras públicas. Às vezes trechos de reservas. E sempre vai ter um cartório que vai expedir uma escritura. Um debate permanente em Roraima, no período em que eu morei lá, era esse, o da legalização das terras dos plantadores de arroz, etc., os criadores de gado, porque eles tinham aberto suas fazendas em território federal. E aí a representação parlamentar desses fazendeiros, muitos gaúchos, tinha isso como agenda, né? A regulamentação da propriedade da terra. Porque, é claro, a cobrança da renda da terra decorre do simples monopólio, diz o Marx, dessa fração da superfície terrestre. A renda da terra naquilo que o Marx chama o seu sentido absoluto. Agora, é claro que diferentes graus de fertilidade do solo e formas de investimento de capital vão produzir aí essa renda diferencial. Mas eu quero mapear os erros aqui, e aí eu vou pedir para eles lerem a edição soviética, porque a UBU, eu vi nos créditos da edição, ela teve colaboradores que dominam a língua russa nos trabalhos de edição do Capital. E o Marx, de vez em quando, cita lá um autor russo, né? Tem particularmente um relacionado com a economia das estradas de ferro, né? Então vai ser só confrontar que vai ficar patente o erro. Eu não sei se eles vão ter
É coragem de fazer essa mudança, porque é mudar o original. Mas é um original errado. Mas que nem tu falou, não custa acrescentar uma nota, né? Enfim. Claro, não custa uma nota de rodapé, simplesmente dizendo, ó, na edição soviética, nessa tabela onde está escrito custo de produção, está escrito preço de produção, que é o que está certo. Você vê que os tradutores, eles foram feitos fazendo meio mecanicamente, né? Eles não pararam para discutir a tabela. Puseram lá como estava. O Tomás Kuczynski, eu vejo que naquela edição do livro 1, que ele publicou em 2017, eu vejo que, de vez em quando, ele faz uma correção. Tem uma correção, eu não sei se é propriamente uma correção, mas tem um trecho em que o Marx está falando da resistência à introdução de máquinas nos primórdios da maquinofatura. Então, ele menciona o caso da reação dos tosquiadores de ovelha às máquinas de tosquiar. Aí ele fala, o trecho fala de uma manifestação de mais de 100 mil tosquiadores, né? Eu sempre achei esse número meio elevado, né? Parece que tem mais tosquiador que ovelha, né? Aí o Tomás Kuczynski, ele põe lá é, centenas de tosquiadores, que é um número mais plausível, mas ele não diz de onde ele tirou também. Então fica um dado que não dá para assinar embaixo, né? Teria que ver se alguma fonte histórica do período menciona o evento, né? Dá uma Não, comparada. quando tem fonte histórica, aí é fácil detectar o erro. É como aquele trecho da acumulação primitiva em que o Marx está falando da, do massacre que os colonos impuseram às comunidades indígenas, oferecendo um, uma recompensa por cabeça de índio morto. E aí, quando os ingleses passaram a ocupar a terra, o Estado inglês passou a ocupar a terra, eles puseram os índios para matar os colonos. E aí, quando o Marx está falando isso, ele fala, isso aí estava sendo só um... Aí aparece a palavra sabujo, só um sabujo. Eu falei, pô, sabujo? Não tem sentido essa palavra aí, né? Em alemão é Bluthund, que é uma raça de cachorro, né? Mas aí o Tomás Kuczynski mostra a fonte. Ou, não, acho que o Tomás Kuczynski não corrige também, não. Eu acho que a fonte está no próprio Capital. Aí eu fui buscar o autor e o título e peguei a página em que o Marx tirou. É uma obra em inglês. E em inglês não está sabujo ou bloodhound, está blood money.
é o dinheiro de sangue, que era a indenização que no antigo direito germânico a família recebia quando alguém matava um membro da família, era uma forma de compensar a morte. Em alemão, esse blood money vira Blutgeld e não Bluthund, como foi publicado. Então aí tem sentido. Aí a frase fica meridianamente clara. Só que a primeira edição alemã traz o erro, a segunda edição alemã traz o erro, a terceira e a quarta idem, e todas as traduções repetem o erro, inclusive as russas. Então, se a gente lê o Capital, mesmo em alemão, com atenção, a gente vê que passaram erros de edição ali. Isso aqui no livro 3 é claramente um erro de edição. Ou estava lá no rascunho por distração do Marx e foi passado mecanicamente para o livro 3. E aí, quando você muda de custo de produção para preço de produção, fica meridianamente claro. É claro que lá, quando está discutindo o custo de produção, o Marx fala: olha, custo de produção é C mais V só do ponto de vista do empresário. Porque para o trabalhador, custo de produção é C mais V mais M. A mais-valia o trabalhador tem que contar também. Mas o preço de produção não é C mais V mais M. O preço de produção é C mais V mais a taxa média de lucro, e não M, que é a mais-valia. É a transformação da mais-valia em taxa média de lucro. E, em geral, não há coincidência entre a mais-valia e a taxa média de lucro. Pode haver, mas isso seria muito circunstancial. Vamos ver como é que as meninas lá da UBU vão reagir a essa proposta de correção. Tomara que seja um passo para se debater aí o erro conceitual. Pois é. Agora, o livro 3 é pouco lido, ele é pouco debatido. Você vê, praticamente se lê só o livro 1. E nem sempre inteiro, né? E nem sempre inteiro. Por exemplo, aquele professor de economia aí da UFSM que discute o capital, estava conversando com ele falou, não, olha, na minha atividade é só o livro 1. Até porque é muito difícil compatibilizar um curso de graduação com a magnitude do capital, né? Tem que ser uma coisa à parte. Sim, eu lembro que eu fiz essa disciplina com ele no primeiro semestre da faculdade, eu peguei como uma eletiva, e aí eu tinha tido uma aproximação com o capital, mas eu fiz um curso sindical uma vez, e aí teve aquela dinâmica como funciona a sociedade, e, e algumas outras aproximações ali do pensamento de Marx, mas não tinha lido ainda. E aí eu fiz essa disciplina e meu primeiro contato foi direto com o capital, assim. E aí consegui me apropriar de bastante coisa. Eu estava fazendo sociais na época, daí a gente estuda o Marx por uma pegada mais sociológica ali, mas muita coisa eu fiquei, tanto é que eu senti a necessidade de estudar mais depois, né, porque vão surgindo coisas que os capítulos primeiros ali do Capital eles não dão conta, né, tipo, para explicar a realidade. Claro, claro, claro. E aí tu tem que ir atrás de outras formas, mas também ele
reconheço o esforço, assim, de querer, ainda mais dentro da economia, que deve ser um curso ali bem... Eu lembro que eu entrava no diretório acadêmico e aí tinha uma parede com foto de vários economistas, assim, e a do Marx estava riscada. A galera não gostava do Marx por lá. O que é um eco da Guerra Fria, né? Um eco de um reacionarismo imbecilizante, né? Você não precisa concordar com a obra do Marx para perceber a importância dela se manter numa agenda de estudos. Senão, não precisamos concordar com Adam Smith, mas é importantíssimo ler a obra do Adam Smith, do David Ricardo, do Sismondi, dos fisiocratas. Eu quero ver como é que eu abro a minha agenda. Acho que vai ser só a hora que eu consigo, que eu me aposentar, que está chegando, para desenvolver essa leitura mais ampla. Por exemplo, eu já baixei o Sismondi, o James Stewart, que o Marx valoriza bastante também. Tenho boa parte da obra dos fisiocratas. Eu li a maior parte da. Tem, tem alguém ali no livro, agora não me recordo o nome, acho que eu não marquei essa página, que ele fala que é o criador moderno, da teoria moderna da renda da terra ali, Anderson, acho. Eles falam Anderson, né? Então nós temos que ir atrás dessas obras aí, ler os caras, né? Só que não dá tempo. Quer dizer, hoje, com a nossa agenda de leitura, dentro do projeto de leitura dos vários livros simultaneamente, para mim não sobra tempo nenhum. Ainda tem minhas aulas, né, que também tem uma linha de estudo específico. É bastante coisa. E também quem trabalha assim, tipo, eu também Não, a tenho que gente tem que escolher o que priorizar. ler, sabe? Às vezes eu perdia, quando eu trabalhava na livraria, eu lia mais, assim, lia mais, até durante o expediente, e aí eu me prestava a ler até alguns liberais contemporâneos, assim, tipo, galera, uns difamadores do Marx que volta e meia apareciam lá, eu pegava os livros para ler, para ver o que estavam falando, mas daí depois o cara começa a ter que escolher as batalhas, assim, né? Eu prefiro estudar Claro, claro. o Marx ali e tal, e quando der, o cara se aprofunda, né? Porque é importante conhecer, né? Isso aí é algo que eu aprendi. Por exemplo, anteriormente eu lia mais, mas depois eu fui deixando, que é a obra de marxistas mais contemporâneos, né? Como o Paul Suisse, Paul Baran, esse que faz a introdução tem uma obra que eu acho muito importante, a introdução da edição inglesa do Capital, da edição da Penguin Books, que é o Ernest Mandel, né, aquelas teses sobre o capitalismo tardio e tal, né? Minha lista para estudar também. Então, é que é muita coisa, né? Tudo é grande, né? Tudo exige atenção, tudo toma tempo. Aí passa a faltar tempo físico para ler. E aí, se a gente não priorizar, não funciona. Acho que depois que eu me aposentar vai dar. E não Ah, demora, isso. Só alegria daí. com alegria. Alô, Lucas. Teria mais alguma questão que você gostaria de levantar? Acho que não, professor. Mais ou menos isso. De qualquer modo, com toda a dificuldade, eu acho que está sendo positiva essa nossa releitura. Tá, sim. Eu acho que a hora que a gente voltar para teorias da mais-valia, nós vamos deslanchar com mais Sem dúvida. facilidade. Uhum. Eu acho que nós temos mais um encontro, né, de livro 3. Deixa eu ver É, aqui. pelo calendário ali, acho que era mais um. Ou no máximo dois, mas acho que era um. E aí a gente volta pro Teorias da Mais-Valia, que eu estou achando extremamente importante a gente discutir, né?
Não, tem mais um encontro. É dia 2 de. Ah, não, não. Metamorfose do sobrelucro em renda fundiária. Que é um desdobramento disso que nós discutimos agora, né? É a seção 6. Toda ela metamorfose de sobrelucro em renda fundiária. Então, possivelmente, não tenha muita coisa diferente. E a sessão, e no dia 2 também vai ser a mesma sessão 6, né? São todos capítulos da mesma sessão. Metamorfose do sobrelucro em renda fundiária. Se a gente perceber no encontro, na discussão do dia 18, que a gente está ficando rebarbativo, que é, nos capítulos subsequentes se reduz muito a relação custo-benefício, a gente já discute a volta antecipada para o livro 4. Uhum, beleza. Então tá, Lucas. Feito, professor. Um abraço. Até a próxima. Outro. Até mais. Até dia 2. Tchau.